grande abraço, um grande beijo no seu coração. Estamos aqui hoje para mais uma aula de análise química. E a nossa aula de hoje, então, será a primeira determinação utilizando o método volumétrico de argentimetria. Lembrando que na argentimetria nós usamos uma solução padrão de nitrato de prata 0,1 normal, ok? Bom, quem será então o nosso ator principal de hoje? Nosso ator principal de hoje será o cloreto. Nós faremos então uma determinação de cloreto numa amostra de cloreto de amônio. Qual será então o fundamento deste método? Primeiro, a técnica utilizada então é uma volumetria de precipitação do tipo argentimetria. E o fundamento, então, ele baseia-se em quê? Numa amostra de cloreto de amônio. Então, nós vamos pegar uma amostra de cloreto de amônio e fazê-la, então, reagir com quem? Com uma solução de nitrato de prata 0,1 normal fatorada. Lembrando que a nossa solução, ela tem um fator de correção 1,05, que foi o que nós determinamos na aula de padronização dessa solução. E ainda precisa ser em presença de uma solução de cromato de potássio. Esse cromato de potássio, então, a 10%, ele funcionará como um indicador, ok? Bom, então, eu vou mostrar para vocês agora quais serão as reações envolvidas, tá? A gente tem um tipo aqui de reação que ocorre por etapas, tá? Nós temos duas etapas de reação acontecendo. Apesar de nós misturarmos os reagentes todos juntos, o cloreto de amônio e o cromato de potássio, eu vou mostrar aqui uma visão microscópica dessas reações acontecendo. Então, num primeiro momento, você tem o cloreto de amônio reagindo com a nossa solução padrão de HNO3. Então, são dois sais reagindo, tá? O cátion do primeiro vai reagir com o ânion do segundo e o cátion do segundo vai reagir com o ânion do primeiro. Lembrar que todos eles têm NOx 1, ok? Mais um menos um, mais um menos um. Então, na hora da combinação, o Ag vai então combinar com o cloreto e o NH4 combinará com o NO3, ok? Bom, e a segunda etapa da reação, então, é o quê? A partir do momento que esse cloreto de prata, então, ele vai sendo formado, o AgCl, ele reage, então, com o cromato de potássio. Então, o mesmo pensamento aqui, ó. O cátion do primeiro reage com o ânion do segundo. Só que aqui, ó, é mais um. E aqui, 2 menos. Então, na hora de dar o abraço, o que nós vamos formar aqui? Ag2, CrO4. Esse aqui é o nosso precipitado, tá? Lembra da coloração dele? Marrom, tijolo, tá? Escrever menorzinho aqui para não ocupar muito espaço. Marrom, tijolo. E então, o K combinando com o Cl, tá? K, Cl. Só que essas reações precisam estar balanceadas. E essa reação depende da primeira e vice-versa. Então, ó, 2Ag, vou colocar um 2 aqui, então, 2 Cls, 2 Cls, 2 Ks, 2 Ks,
um cromato, um cromato. Então, aqui são 2 AgCl. Então, aqui eu preciso de ter 2 AgCl também. Então, balanceando, 2 Ag, 2 Ag, 2 NO3, 2 NO3, 2 NH4, 2 Cls, 2 Cls. Ok? Passa a régua e vamos montar a equação global. Então, na reação global, quem foi produzido na primeira e consumido na segunda, a gente então pode eliminar, certo? Então, nós vamos eliminar quem aqui, ó? O AgCl, tá? Nós vamos descartar esse AgCl. Então, o que nós vamos ter de reação global aqui? Nós teremos o NH4Cl, que é a nossa amostra, mais o AgNO3, mais o cromato, K2CrO4, lembrando que aqui são 2 Ags também, formando o quê? Formando o nosso precipitado, Ag2CrO4, mais o cloreto de potássio e mais o nitrato de amônio. Ok? Então, isso aqui que eu coloquei, tá? Resume, então, todo o fundamento do método, que é, então, a reação do cloreto de amônio com uma solução padrão de nitrato de prata em presença do cromato de potássio. Ok? Então, por que a gente chama esse método de volumetria de precipitação, então? Porque mediante a precipitação de uma substância é que a gente, então, vai detectar o ponto de viragem dessa reação. Né? Nós vamos atingir, então, a equivalência dessas reações que estão acontecendo. Certinho? Bom, e agora, então, nós vamos passar para a técnica, ok? O que nós precisamos estipular primeiro? Bom, eu preciso saber que bureta que nós vamos utilizar. Então, nós vamos utilizar uma bureta de 50 mililitros. E então, o que eu vou precisar fazer agora? Eu vou precisar calcular a massa de cloreto de amônio que eu preciso reagir, então, com nitrato de prata. Então, para isso, já que eu estou usando uma bureta de 50, eu vou escolher, então, eu vou prever ou determinar aí um volume que eu gostaria de gastar na bureta. O ideal, né, é metade da bureta. Então, nós vamos fazer os cálculos querendo gastar um volume teórico de 25 mililitros. Então, só para a gente... Então, moçadinha, como nós falamos, estipulamos uma bureta de 50 e um volume teórico de 25 ml, que é o que a gente quer gastar no nitrato de prata, certinho? Então, vamos para o cálculo da massa de amostra a ser pesada. Lembrando que a nossa amostra, então, é um cloreto de amônio. Como que nós podemos calcular? Ou por cálculo estequiométrico, você seguindo a reação, tá? Ou então, você aplicando essa fórmula aqui, volume teórico, massa de amostra vezes 1000 dividido pelo número de equivalente do cloreto de amônio. Lembrando o seguinte, o número de equivalente do cloreto de amônio, então, ele precisa ser compatível com o equivalente grama do nosso nitrato de prata. Por quê? Lembra de qual é o princípio da volumetria? Você lembra? Equivalente grama de uma substância reage com o equivalente grama da outra substância. E precisa ser a mesma equivalência, não é verdade? Então, nós vamos aqui substituir os valores. Então, qual é o volume teórico que nós queremos gastar na bureta? Nós queremos gastar 25 mililitros. Qual a massa que nós queremos, então, pesar? É isso que nós vamos calcular. Vezes 1000 dividido pelo número de equivalente do cloreto. Então, nós vamos calcular isso aqui primeiro, ó. Número de equivalente do NH4Cl. Ele é um sal, certo? Então, o equivalente dele é a massa molar dele, tá? Você pegar a massa do N, que é 14, o H, que é 1 vezes 4, mais o cloro, que é 35,5.
tudo vai dar 53,5 dividido por quem? Pelas cargas. Então, o NH4 é um mais e o cloreto é um menos. Então, vamos acabar dividindo por 1 mesmo. Então, o equivalente dele, ou seja, um equivalente dele é 53,5 gramas. Agora, como o nosso nitrato, como o HNO3 é 0,1 normal, a gente tem 0,1 equivalente, concorda? Então, um equivalente do NH4Cl é 53,5. Eu preciso de 0,1 equivalente do NH4Cl. Quanto que vai ser isso? Então, por que mesmo? Porque o princípio da volumetria é equivalente do NH4 reage com o equivalente do HNO3, tá? O equivalente do NH4Cl reage com o equivalente do HNO3. Então, como é 0,1, o nosso padrão de HNO3, então eu tenho que ter 0,1 equivalente. Isso aqui, então, vai dar o quê? 5,35 gramas, tá? Essa é a massa, então, correspondente a 0,1 equivalente, ok? Então, voltamos aqui para a fórmula. Então, aqui nós vamos ter o valor de 5,35. Então, a massa aqui, nós vamos fazer 25 vezes 5,35 dividido por 1.000. Então, já fiz o cálculo aqui para nós. Nós teremos um valor de uma massa de 0,13375 gramas de quem? NH4Cl. Bom, o que nós vamos então fazer? Tá? Essa massa, ela é uma massa, o que vocês acham? Uma massa pequena, não é? 0,1 gramas. Então, vai ser assim, digamos, uma certa dificuldade para a gente trabalhar essa massa, para pesar certinho, uma massa muito pequena. Então, para a gente ter uma maior confiabilidade do resultado, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer diluições, como na análise instrumental, ok? Então, o que nós vamos fazer com essa massa? Nós vamos fazer, então, uma diluição, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa massa de 0,13375, multiplicar por 10, tá? Então, na verdade, você vai pesar em torno de quanto? Você vai pesar em torno de 1,3318 gramas de NH4Cl, tá? E você vai levar isso para onde? Para um balão de 250 mililitros. Então, essa aqui vai ser, então, ou essa aqui será, então, a nossa massa a ser pesada. Em torno disso, tá? Então, essa massa aqui, nós vamos, então, pesar e transferi-la para um balão